tabela, joga para Felipe Jonathan, tabelinha feita, boa bola para Pituca! Fala, Nação Santista! Sou o Felipe Hipólito, estamos começando mais um episódio do podcast do Peixão. Hoje a nossa ideia é falar um pouquinho, dar um panorama dessa situação toda em relação ao coronavírus, a paralisação dos campeonatos, como que tudo isso pode ser retomado. Comigo sempre aqui o Longo. Fala, Longo! Oi, Felipe, Matheus, Nação Santista. Sempre um prazer estar aqui com vocês para debater sobre o Santos. Fala, Matheus. Fala, Nação Santista, Longo, Felipe. Vai ser um prazer novamente falar sobre o Santos. É isso aí, gente. Bom, eu separei alguns tópicos aqui, um pouco do noticiário, né, que tem sido falado. A gente sabe que tem uma proposta da CBF, né, para retomar, a proposta por hora é mais ou menos essa, retomar os estaduais e iniciar as outras competições depois. O UOL noticiou recentemente que a Turner, né, que é a empresa da TNT, ela não gosta dessa ideia porque ela perderia alguns jogos, né? Por exemplo, a ideia, uma possível ideia, né, de mudar a fórmula do Brasileiro, a Turner não gosta dessa ideia porque perderia um pouco de patrocínio, seriam menos jogos, né? Sem contar que a TNT só pode transmitir os jogos quando as duas equipes são as equipes que ela comprou os direitos, né, de transmissão, então teria menos chances aí de ter isso em umas quartas de finais, por exemplo, ou semifinais. E o Lédio Carmona fez um texto interessante também, até anotei aqui, falando que os bastidores trabalham, né, para a retomada dos campeonatos em junho, mas é provável pelas fontes dele, fontes daí da própria, fontes especialistas, né, essa questão do corona, e o provável é que tudo seja retomado em julho, né. O próprio Lédio aponta, nós temos visto também em outros locais aí, né, outros veículos, Pacaembu e outros estádios viraram hospitais de campanha. Nós estamos numa realidade bem atípica, com a cidade se preparando aí para o cenário que vai ser complicado de saúde, né? O Pacaembu, inclusive, começou aí já nessa semana a ser utilizado. E os clubes, em acordo com a CBF, é uma outra parte desse cenário, eles já antecipam férias. O Santos anunciou que as férias coletivas vão ser até o dia 20 de abril, né? De dia 1º até o dia 20 de abril. E tem uma matéria bacana também do Fábio Lázaro, do Lance, que diz que o Santos ele já deu também férias para alguns funcionários dos setores não essenciais. Existem alguns trabalhos ali, a gente sabe que tem alguns funcionários trabalhando em home office também, né? E alguns funcionários trabalhando ali, mas sempre com esse cuidado, né, de não ter um contingente grande para respeitar as distâncias ali. O Santos está tentando aí fazer um trabalho seguro também, sem colocar em risco ninguém. Mas em relação aos campeonatos, eu queria passar a bola para o Longo. O que você acha, Longo? Você toparia, por exemplo, uma mudança de fórmula do Brasileiro, caso não hajam tantas datas? Seria melhor adequar ao calendário europeu? O que você pensa, Longo? Olha, adequar o calendário europeu fica até um pouco complicado, porque essa semana, lá na Europa, o André Vilas-Boas, técnico do Olympique de Marselha, ele pediu até uma temporada que fosse semelhante à nossa, de janeiro a dezembro. E aí a gente começar a cogitar um calendário europeu estando o Brasil na contramão do mundo inteiro, de novo, né? Mas eu estou bastante preocupado com o fato de não ter data, assim, para realizar nada. Porque eu não sei quando os campeonatos vão voltar. Porque um jornal, se não me engano, espanhol, eu não lembro se foi o Mundo Deportivo ou o AS, ele elenca uma série de tópicos a serem observados que mostram que vai demorar muito para o futebol retornar. Há quem diga, inclusive, que as competições só retornariam, num cenário bastante preocupante, por sinal, quando a OMS descobrisse uma cura, uma vacina, um tratamento, alguma coisa para a Covid-19. Então, nesse cenário, a gente teria, por exemplo, assim, vamos falar, vamos terminar o Paulistão, começar o Brasileiro com portões fechados. Beleza, vamos fazer isso. Aí um jogador testa positivo.
a equipe inteira tem que ir de quarentena, o último, a equipe que jogou por último com ele tem que ir de quarentena, você já paralisa um campeonato inteiro. Então, até a situação estar normalizada, eu vejo como assim, inviável qualquer menção de um retorno do futebol no momento. Acho que não vai ter como fazer as 38 datas do Campeonato Brasileiro. Acho que deve sim pensar no mata-mata, mas tem o fiel da balança, né? Porque o que vai pesar aí é o lado financeiro. E momentos de crise como esse escancaram os planejamentos ruins. Quando você escancara um planejamento ruim, você não vai poder contar com esse dinheiro da TV. Então daí vai ser um efeito cascata. Vai começar a cair a arrecadação, não vai ter dinheiro para pagar jogador. Então você tem que tentar encontrar um fiel da balança ali para nenhum dos lados perderem tanto, né? Até o próprio Lédio Carmona, ele cita que inicialmente a Conmebol pensa em retornar os jogos, fazer a volta dos Jogos da Libertadores dia 5 de maio, mas eu acho bem difícil também. Você imagina a seguinte situação: o clube ele tem que pegar um avião para se deslocar, vamos falar, até a Argentina. O avião, você não tem como falar assim, vou deixar o avião no sol, abrir as janelas para circular um pouco de ar. O avião é uma caixa que não tem circulação de ar, não tem como você manter higiene direito, tirando assim, se você tem que passar, você tem que higienizar assim o tempo inteiro, saiu gente, entrou gente, mas tem vírus que fica ali, não vai sair do nada assim, que nem num carro, você tem como você andar com as janelas abertas. Abre todas as janelas e vamos. Como que você vai fazer com um avião? Um aeroporto que circulam milhares de pessoas todos os dias, você não sabe para onde aquela pessoa foi, da onde ela está vindo. Então é um problema bem grande. Eu me preocupo que 2020 está perdido já. Fala, Matheus. Primeiro que tem que acabar com os estaduais. Eu já nem falo mais por questão de data. Eu falo por questão financeira. Os clubes grandes vão perder um dinheiro, né? Porque o Paulistão, por exemplo, você paga 30 milhões para os 4 grandes. Então o Paulistão, a cota é dividida igual para os grandes. Então é um dinheiro que, por exemplo, o Santos ia fazer uma diferença muito grande. Eu acho que o Santos só recebeu uma parte do Paulistão e a Globo congelou. A Globo falou que não sabe se vai ter campeonato, então a Globo congelou, não quer pagar. Então vai ser um prejuízo para o Santos imenso. Porque 30 milhões, vamos imaginar que o Santos recebeu metade. 15 milhões para o Santos fora, perder 15 milhões para o Santos é um dinheiro, nossa. O Santos precisa pagar salário, precisa pagar Kleber Reis, precisa pagar Felipe Aguilar, que não pagou. Então é um dia que vai fazer muita falta, mas os times pequenos na verdade, o Santos pagou uma parte do Aguilar, né? Não é que não pagou, né? Mas realmente, tem os débitos, né? O Santos vai ter, é um valor que vai fazer falta. Embora eu tenha informação de que os estaduais, os clubes vão fazer uma força assim para que a própria CBF vai fazer uma força para que eles retornem. Agora eu não sei como vão conseguir as datas, né? Eu já ouvi falar até de ser disputado durante o Campeonato Brasileiro. Mas para mim o principal é os times pequenos. Não tem mais contrato com os jogadores. Você fala que a CBF vai ajudar, mas a CBF, pelo que eu estou vendo, não mostra nenhuma grande vontade de ajudar os clubes. Pode ser que ela ajude, mas não estou vendo nenhuma grande vontade da CBF. Os contratos acabaram. Tem jogador que já está assinado com time de Série B, né? Porque eles fazem contrato de 3 meses. E aí, conforme eles vão indo bem, acham interessados. Então já tem contrato com time de Série B, time de Série A, até de Série C, porque tem time de Campeonato Paulista, Carioca, que não tem nem divisão. Então os times pequenos estão numa situação muito ruim. Então eu não vejo como terminar o campeonato estadual, na minha opinião. Então acabaria o campeonato estadual, dar o título para quem estava em primeiro lugar, no Rio para o Flamengo, em São Paulo para o Santo André. E daí tentar ver se em junho ou julho dá para fazer o Campeonato Brasileiro. Por uma questão financeira, eu tentaria terminar o Brasileirão, nem que fosse para terminar em janeiro, em fevereiro, em março. Eu parei com 38 rodadas, porque se tirar 19, vai tirar muita grana de todos os times. Nossa, do Santos, nosso foco é o Santos. Você pensou se a Globo só paga 50% do valor? E o Esporte Interativo também só paga 50% de cota? O Santos seria um prejuízo, o Santos quebra, se o Santos não tiver essas 38 rodadas. Eu acho que em relação ao Paulista, talvez eu polemize um pouco aqui. Eu acho que deveria haver um esforço para voltar. Porque, por exemplo, o Santo André
ele teve a melhor campanha, só que a fórmula do Paulistão, vocês vão concordar comigo, que é uma fórmula bem estranha, né? Você tem um clube que enfrenta só os times dos outros grupos, você não tem todos os times enfrentando todo mundo. Se fosse, por exemplo, um turno único, como o Santos já venceu o Paulistão assim também, faz um turno único, e aí faltam 2 rodadas para acabar, mas todos enfrentaram todos. Então, tudo bem. Aí eu concordaria em dar o título para o Santo André. Mas neste momento, você tem os times enfrentam só as equipes das outras chaves, e aí você não tem 2 rodadas, né? Falta toda a fase de mata-mata ali. Então eu acho que seria um pouco complicado. Eu acho que teria que achar pelo menos umas 3 datas aí para pelo menos fazer os jogos decisivos. Faz sem rebaixamento, encerra a primeira fase sem rebaixar ninguém, para não ficar, né, para não prejudicar ninguém nesse sentido. E eu faria mais 3 datas aí para encerrar o Campeonato Paulista. É claro que para os times pequenos seria complicado ter essa questão de perder jogadores e tudo, mas eu também não acho impossível que um time não consiga um patrocínio para bancar um mês de folha. E, enfim, é muito complicado, porque aí vai do planejamento dos times também, né? Mas eu concordo com o Matheus, a CBF também precisa dar um apoio, precisaria dar um incentivo aí maior para que os times também não perdessem, principalmente os pequenos, o Santo André, por exemplo, né? O Mirassol também, com certeza eles perderiam muita força, teriam que usar muitos garotos da base, embora eu não ache impossível que eles consigam um patrocínio para um mês, mas para mais 20 dias de campeonato, eu não acho impossível, porque a folha salarial desses clubes a gente sabe que é bem menor que a dos clubes grandes, né? Eu acho bem difícil, porque os times, o patrocínio que eles têm não são grandes, né? Não são grandes patrocínios. Normalmente quem patrocina aquela empresa da cidade, pequena mesmo, lá da cidade, que patrocina os times. Os times não fazem contrato só de 3 meses. E tem uma situação financeira muito ruim, então eles não têm dinheiro. Eu vejo. Geralmente a maior parte do dinheiro é da televisão. Isso. Então, mas aí tendo as datas, tendo umas 3, 4 datas, a TV poderia pagar por essas datas, entendeu? Agora, sim. O brasileiro, eu acredito que, dependendo do que vai acontecer nos próximos anos, se a temporada europeia realmente se mantiver, como eu acho que vai se manter depois que tudo se normalizar, realmente começando na metade do ano, né, em julho aí mais ou menos, eu acredito que seria interessante o Brasil tentar essa mudança. Agora, como me parece que a ideia não é bem essa, não há essa ideia no momento de adequar a temporada europeia, o PVC colocou um artigo também em que ele cita a possibilidade do campeonato ser estendido até fevereiro, mais ou menos. Eu acho que é por aí. Mantém todas as rodadas, turno e retorno, atravessa um pouco, né, passa um pouquinho ali como as férias estão sendo antecipadas também, né? Então, que chegue até fevereiro, que seja, ou que nem o Matheus disse, até março, mas para fazer todas as rodadas. Agora, se a proposta for fazer só neste ano mesmo, aí eu sou a favor de ser estudado aí, porque senão vai ficar muito estrangulado, né? Vai ficar muito estrangulado o calendário, não sei como poderia ser feito aí, para não ter muita perda financeira, mas um mata-mata, por exemplo, porque senão não vai dar para tudo, né? E tem outro problema, né? Por exemplo, a pré-Libertadores, se a Libertadores acabar, se a Conmebol conseguir terminar a Libertadores em dezembro, a pré-Libertadores começa em fevereiro. E o Brasileirão precisa ter seus times que vai para a pré-Libertadores já em janeiro, pelo menos, né? Então é um outro problema do Brasileirão, se a Brasileirão for acabar em março, fevereiro, como a gente está falando, mas tem a Libertadores também. Porque se a pré-Libertadores começa em fevereiro, o Brasileirão tem que acabar pelo menos em janeiro para ter os times que vai jogar a pré-Libertadores. A CBF e a Conmebol vão ter que se entender também, né? Não prejudicar nenhum campeonato. Agora, uma proposta que o PVC deu de, por exemplo, declarar nulo o campeonato desse ano, também não concordo. Acho que tem que conhecer um campeão, né? Tem que haver um campeão. Declarar nulo também, aí também eu acho que é complicado, porque você teve já houve os jogos, né? Vários jogos, né? Você simplesmente declarar nulo o campeonato, também não concordo. Bom, um outro ponto também que eu acho que é interessante a gente abordar, porque faz parte também desse contexto atual, dos esforços dos clubes, é a questão salarial, né? O Santos, por enquanto, ele tem a ideia de manter os salários em dia, não fazer nenhum tipo de corte. Houve uma entrevista
do Everson, bem recente aí para a Rádio Transamérica, falando que por ele, se for necessário para manter o salário dos funcionários, da cozinha e tudo, toda aquela parte ali, background do Santos, que a gente sabe que é muito importante, né? Ele não vê problema em ter algum tipo de redução aí, um congelamento, depois o Santos paga uma parte. Nós temos o São Paulo, né? Tem a proposta aí de pagar 50%, mas os jogadores não aceitaram inicialmente. O Atlético Mineiro reduziu em 25%, né? Os salários de comissão técnica e jogadores. O Grêmio fez um acordo com os jogadores, mas ficou ali entre eles, isso não foi divulgado até o momento, pelo menos. E cada clube, dentro da sua realidade, está tentando ver como que pode fazer, né? Eu tenho aqui o Paulista do Jundiaí, aqui da minha Jundiaí também, com sérias dificuldades financeiras. E, enfim, mas falando do Santos, clubes grandes, eles estão tentando fazer esse esforço. O Santos, por enquanto, não pensa em fazer nenhum tipo de ajuste. O Santos também fez aí um plano com desconto bacana para renovações, né, do plano de sócios e também para novas adesões. E, inclusive, já teve algumas novas adesões, algumas renovações. O Santos está vendo também que a situação dos sócios e de quem quer se tornar sócio também vai ser uma situação difícil durante os próximos meses aí, e está fazendo um esforço. Matheus, o que você pensa? Em último caso, você acha que jogadores precisam também fazer esse esforço e aceitar uma redução salarial? Primeiro que o Pedro Doria, né, que é o braço direito do Pérez, né, apesar de não ser um dirigente do Santos, ele é membro do comitê. Ele falou que falou mais ou menos isso, que não acha justo diminuir, não pagar integralmente o salário dos jogadores, que são uma fonte de receita para o Santos, né? Ele tem até razão no que ele está falando, mas para mim os jogadores de elite, quando eu falo de elite, são os caras que ganham mais de 100 mil reais, tem que abrir mão também do salário. O Santos já atrasa, o Santos não atrasa toda hora, mas o Santos já atrasa o direito de imagem, tendo campeonato para disputar, tendo receita de bilheteria, tendo receita de premiações de competições. O Santos já atrasa o direito de imagem, imagina sem nada para disputar, com problemas financeiros, então não vai dar para pagar. O Santos pode até fazer um esforço para pagar abril, mas continuar sem futebol, ele não vai ter direito para pagar maio, junho, julho. Então, jogadores de elite, quando eu falo de elite, que ganham mais de 100 mil reais, para mim tem que abrir mão do salário, ou pelo menos metade do salário. Eu acho que os jogadores, eles... uma alternativa que eu acho que os clubes poderiam estudar, e talvez o Santos já estude isso internamente, apesar de, no momento, o Santos não ter essa ideia de fazer nenhuma redução, né? Mas vai depender muito como o Matheus colocou também, de quando os campeonatos vão ser retomados, tudo isso, né? A questão da TV e tudo mais. Mas o que o Santos poderia fazer, por exemplo, seria escalonar. Olha, quem ganha até 10 mil reais, a gente vai tirar, seja aí, não vai tirar nada. Quem ganha não vai reduzir nada, né? Quem ganha de 10 mil até 50, vamos reduzir 5%. E assim vai, porque a gente sabe que o Santos tem também várias faixas aí de salário, mas a maioria do elenco principal ali ganha salários bons e muito maiores do que um mero trabalhador, um simples mortal, né? Que se tiver o seu salário reduzido vai sofrer bem mais. Sem contar essa possibilidade que o Everson deu, de fazer um congelamento e depois reaver isso no futuro de alguma maneira, né? O que você acha, Longo? Você acha que esse é um caminho? Você acha que os jogadores podem fazer esse esforço aí? Eu acho que precisa ter uma redução no salário dos jogadores, principalmente os do time principal, porque são salários astronômicos. A gente sabe que o salário de jogadores dos times grandes é uma coisa fora da realidade, assim. E a gente não pode achar que o futebol é uma ilha. O futebol é uma ilha isoladinha que ele não sofre os efeitos da sociedade em que ele está inserido. Então, o que acontece? Tá todo mundo apertando de um lado, apertando do outro. Porque, assim, a gente tem as preocupações, por exemplo, com os trabalhadores autônomos, com os pequenos comércios. Todo mundo tá tentando segurar de um lado, segurar do outro. Tem gente perdendo emprego. Por que o jogador de futebol não pode reduzir um salário, sei lá, de 100 mil reais? Será que se reduzir de 100 para 50 mil, por exemplo? É um exemplo, uma situação hipotética, lógico. Eu não sei quanto os jogadores do Santos ganham, e também não me interessa no momento. Mas, assim, você acha que, assim, a maioria deles ali é tudo salário de 3 dígitos.
Então, por que não reduzir? Sabe, reduzir pela metade, reduzir 40%. Se você reduzir 20%, já dá uma ajuda, já dá aquela aliviada nos cofres do clube. Uma bela ajuda. É 20% de um jogador que tira. É 20% que você tira de um jogador, você consegue pagar, vamos supor, o roupeiro, você consegue pagar um faxineiro, alguém que presta algum outro serviço ali no clube, que depende muito, que precisa muito mais do salário hoje. Tem uma situação que, como a gente discutia no outro episódio, né, com o Alex Frutuoso, é global, né? Você não adianta, tudo vai mudar, tudo vai passar por um momento difícil, né, econômico, e os clubes não vão conseguir ficar ilesos, né? Mesmo os clubes da Europa, enfim, né? Sim, eu falei que nem Atlético Mineiro, ó, rapaziada. A gente vai diminuir o salário de vocês de X%. Se não gostou, pode entrar na justiça, pode sair, pode ir embora, porque não tem como. O Santos tem muitos problemas, repito, o Santos tem muitos problemas financeiros. Não pagou integralmente o Atlético Nacional pelo Felipe Aguilar. Tem o problema do Kleber Reis. O Santos não paga diariamente, corretamente, o direito de imagem. O Santos acaba atrasando alguns meses e depois vai pagando. Então não tem como o Santos pagar 100% dos salários. O importante agora é pagar os funcionários que ganham até 5 mil, 10 mil, que é um dinheiro que não pode faltar. Eu acho que essa redução, se realmente o Santos perceber que ela é importante para não atrasar o salário daqueles funcionários que realmente precisam muito ali, né, e tem salários menores, eu acho que realmente é um caminho. Só que eu penso que poderia haver uma conversa com os jogadores, um acordo ali, para deixar tudo um pouco mais transparente ali com os jogadores. Eu acho que isso evita também alguns problemas, né? Acho que a forma de fazer isso pode ser uma forma um pouco menos truculenta. Agora, se realmente o Santos identificar que precisa disso para não atrasar salários do roupeiro, né, do massagista, da cozinheira, tem que fazer, né? Tem que fazer porque é um esforço para que ninguém seja prejudicado, e o jogador ele pode fazer esse esforço temporariamente, porque o salário do jogador, a gente sabe, como o Longo bem disse, né? A maioria dos jogadores ali do time profissional do Santos ganham salários muito, muito maiores do que a maior parte dos trabalhadores do país vai ganhar em toda a vida, né? Então, os salários são muito grandes, muito acima da realidade do brasileiro comum. Bom, um outro ponto, uma outra notícia importante nesse contexto é que a Algar, que já estava com a renovação bem encaminhada, segundo a Gazeta Esportiva, noticiou recentemente, ela congelou a negociação de renovação desse patrocínio que vai até o final do ano. Enquanto houver essa crise, essa situação da Covid-19, a Algar não vai negociar com o Santos essa renovação. É mais um motivo, né, meus caros, para que o Santos pense com carinho nessa questão salarial e tenha o máximo de prudência para não atrasar e não prejudicar nenhum trabalhador do clube, né? Só reforça, né, o efeito bola de neve que acaba afetando. Porque você não tem jogo, você afeta a forma física de jogador, afeta o lado financeiro do clube, aí o patrocinador também não tem uma fonte de renda como teria em uma época normal, logo ele não vai ter a marca exposta, então por que eu vou pagar dinheiro pro clube se o clube não tá expondo a marca? Exatamente, porque o clube, a marca, quando patrocina o Santos, pensa na exposição que vai ter na TV, com os jogos, com os campeonatos, né? As redes sociais. Então, daí uma alternativa que o Santos está estudando com os patrocinadores, que eu vi na Gazeta também, é de aumentar a exposição nas redes sociais, né? Que hoje as redes sociais têm uma força gigante, né? Instagram, YouTube, Twitter, Facebook. E o Santos vai muito bem nas redes sociais, né? E o Santos vai muito bem nas redes sociais, então o que o Santos está estudando é aumentar a frequência de expor a marca dos patrocinadores para não perder esses contratos. Então pode ser uma forma para o Santos não ser tão atingido. O Santos, além do Santos fazer um trabalho muito interessante nas redes sociais, o engajamento é muito grande, né? A gente vê que tem muitos compartilhamentos, muitos comentários, muitas curtidas, né? Então a torcida do Santos, ela abraça mesmo a causa nas redes sociais. Como o Matheus falou, pode ser mesmo uma estratégia importante para o Santos intensificar aí e não ter uma perda tão grande, né? Porque tudo que o Santos puder reter agora de recursos é importante para conseguir fechar essa temporada que
vai ser ali, com certeza, a gestão vai ter que suar ali para conseguir manter tudo em dia, né? E a Santos TV tá, nesse período de coronavírus, tá arrebentando, né? A Santos TV sempre faz vídeos legais, vídeos bacanas. Fez um vídeo para conscientizar a torcida de ficar em casa. O Josualdo falou, vários jogadores falaram. Exato. Jogadores do time feminino falaram, repercutiu bem. Teve aquele outro vídeo lá que os jogadores fizeram um outro vídeo que o Santos fez para conscientizar também a torcida das prevenções do coronavírus, lavar bem as mãos, usar álcool gel, etc. Então, a Santos TV tá continuando muito bem nessa parte aí de divulgação e é uma das grandes forças que tem o Santos, né? O trabalho que a rapaziada faz lá na Santos TV é muito bom. É como a gente brinca, né? O pessoal brinca, o estagiário, até os torcedores de outros times, né? O estagiário do Santos é o melhor do Brasil, né? Sim. Bom, é isso, galera. Agora é aguardar para ver quais serão as novidades. A gente vai ter que esperar um pouquinho. Sabe mais ou menos qual que é o cenário atual, mas que vai ser daqui a um mês, daqui a 2 meses, a gente vai ter que aguardar mesmo. Só queria agradecer de novo a oportunidade. Eu e o Matheus participamos lá da live com o Vanderlei Corrêa, no canal dele. Ficamos ali quase 2 horas, né, Matheus? Falando muito ali sobre o Santos, vários assuntos, uma interação bacana. Ganhamos até apelidos, né? Eu de Juan Franca, o Matheus e Diego Souza. O responsável pela conquista do Corinthians da Libertadores, o Diego Souza, né? Que perdeu aquele gol. E fala aí, Matheus, foi muito legal, né, participar. Foi muito bacana de participar lá do programa do canal, né, do Vanderlei Corrêa, convidou a gente. O Logo não pôde participar, né, mas eu e o Felipe representamos o podcast do Peixão, repercutiu bem. 2 horas lá conversando sobre o Santos, né, sobre o Peixão, então foi bem legal. Isso, o Vanderlei deu um espaço muito bacana, tem incentivado a gente desde o começo, né? Deu um espaço bacana pra gente mostrar nosso trabalho. O Alex também foi muito, muito gentil com a gente na outra semana, gravando com a gente. A gente espera também que o Vanderlei possa gravar com a gente um podcast. E ele também deixou o espaço aberto, né, pra gente, pro Longo também participar da próxima live. Com certeza o Longo vai ter um apelido também, né? A gente está esperando aí. Eu tenho um apelido quando eu trabalhei uma época como estagiário no Globoesporte.com Campinas, o pessoal lá me chamava de Dracena. Olha só, aí. Dracena é um cara que fez história no Santos, né? É o capitão do tri. Exato, só isso. Só isso. É isso. Matheus, você quer reforçar aí? Vamos reforçar as redes sociais do podcast do Peixão, por favor. Então, na Nação Santista, a gente está, como vocês sabem, no Twitter Podcast do Peixão. Só procurar lá que está nosso conteúdo. A gente informa tudo sobre o nosso podcast. Também no Instagram, a gente coloca tudo lá também. Tudo sobre o nosso podcast, sobre o Peixão, sobre o Santos, a nossa grande paixão. E tá parado o futebol, por causa do coronavírus, mas a gente vai continuar com o nosso conteúdo aí para alegrar vocês um pouco. Isso aí, semana que vem a gente está preparando um negocinho bem legal para vocês, então eu recomendo que ouçam o de hoje, ouçam o das outras semanas e fiquem ansiosos para o de semana que vem. Mais surpresas boas virão, né, Longo? Com certeza. É isso. Gente, um último alô aí, Longo, Matheus. Agradecer a Nação Santista pelo apoio de sempre e, se possível, fique em casa. Fala, Matheus. Digo mesmo que o Longo, agradecer aos torcedores do Santos que acompanham o nosso podcast, nosso programa. E fique em casa, tome todos os cuidados possíveis contra o coronavírus, que depois de alguns meses tudo isso vai passar e a gente vai poder viver como a gente sempre viveu. É isso aí, gente. Muita fé em Deus, muita esperança. Continuem fazendo aí cada um a sua parte. Se possível, fique em casa, lave muito as mãos, tenha todos os cuidados aí, para que a gente possa passar por essa fase, que é uma fase difícil, mas com fé em Deus a gente vai passar por isso. Um grande abraço, obrigado pelo apoio de sempre, continuem comentando, dando sugestões, compartilhando. A gente conta muito com a Nação Santista, conta muito com cada um de vocês, conta muito com a participação, e a gente quer muito, né, essa participação e esse debate. Um grande abraço, até o próximo episódio, fiquem com Deus, até mais.